Eles corriam atrás de um galho esculpido que fingiam ser uma lança, rindo como se o mundo fosse feito só de poeira, folhas e barulho. Eu estava sentado na varanda de minha cabana, afiando uma faca velha, quando vi as crianças entrarem no mato perto do rio seco. Na aldeia, diziam que aquele pedaço de terra era amaldiçoado. Não era proibido oficialmente, mas ninguém se atrevia a ir ali sem motivo. Meu avô dizia que era a terra do silêncio, onde as coisas falavam baixo e o vento carregava segredos que ninguém devia ouvir. Mas as crianças não sabiam disso, ou não se importavam. Depois de quase 1 hora, voltaram correndo, mas não mais rindo. As roupas sujas, os olhos arregalados e algo estranho nas mãos. Era uma máscara, feita de madeira negra, com entalhes profundos e antigos. Os olhos esbugalhados, a boca aberta num grito eterno. Tinha cordas de fibra vegetal ainda presas nas bordas, como se alguém a tivesse usado há pouco tempo. Uma das meninas, a Quina, tremia ao segurá-la. Disse que estava enterrada debaixo de pedras, envolta em panos que cheiravam a coisa morta. Ninguém sabia o que fazer. A mãe de Aquina deu um tapa nela por trazer aquilo para dentro da aldeia. Mas era tarde. O sol caiu com pressa naquela tarde. Não era comum, mas ninguém comentou. À noite, gritos cortaram o silêncio. Vieram da casa de Mukendi, o mais velho do grupo que encontrou a máscara. Corri com outros homens até lá. O que vimos nos fez parar na porta. Ele estava de pé na rede, o corpo arqueado, os olhos revirados, as mãos presas ao pescoço como se algo o sufocasse. A boca aberta, gritando tão alto que parecia que a garganta ia rasgar. A mãe tentava segurá-lo, mas ele se contorcia como se estivesse sendo queimado de dentro para fora. Os gritos não pararam nem quando a voz falhou. Apenas ficou mais rouco, mais fundo, mais animal. Ficamos ali, impotentes, até que tudo parou. O silêncio foi pior que os gritos. O corpo de Mukendi caiu no chão com um baque seco. Fui o primeiro a tocá-lo. Estava frio, duro, leve, como madeira ressecada pelo sol. Sua pele rachada, os olhos afundados, a boca ainda aberta naquele mesmo grito sem som. Alguém chamou o ancião da aldeia. Quando ele entrou e viu o corpo, apenas murmurou algo num dialeto que poucos ainda entendiam. Mandou que todos saíssemos e trancou a casa. Lá dentro, ouviu-se apenas uma prece e um som estranho, como se ele cuspisse terra. Na manhã seguinte, o corpo havia sumido. A casa vazia, a porta escancarada. A mãe de Mukendi, sentada no chão, com as mãos sujas de sangue seco, olhava para o nada. Tentei perguntar o que aconteceu, mas ela apenas sussurrava. A máscara voltou para ele. A máscara também sumira. Vasculhamos toda a aldeia, cada barraco, cada árvore. Nada. Nem vestígio. Nem cheiro. Nem sombra. Apenas aquele silêncio espesso, pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso. Dias depois, outras crianças começaram a agir estranho. Primeiro foi Kalala, o irmão mais novo de Mukendi. Começou a acordar no meio da noite, olhando fixamente para a parede, sussurrando palavras que ninguém reconhecia. Depois foi Lemba, que se recusava a comer, dizendo que a comida estava olhando para ele. Os olhos deles pareciam cada vez mais opacos, como se não estivessem ali, como se algo os esvaziasse por dentro. E sempre à noite, o vento trazia aquele som, algo entre choro e canto, vindo da direção do antigo rio seco. Os velhos da aldeia finalmente falaram. Disseram que há muito tempo, durante uma guerra tribal, um feiticeiro foi capturado por traição. Antes de morrer, ele prometeu que sua alma nunca descansaria. Enterraram sua máscara com ele, envolta em maldição, para que ninguém a encontrasse. Mas alguém encontrou. E agora, ele andava entre nós outra vez, tomando um por um, começando pelas crianças. A máscara, diziam, era apenas um canal. Ele precisava de corpos, de olhos, de vozes, para gritar de novo. As famílias começaram a partir. Algumas fugiam à noite, sem avisar. A aldeia foi se esvaziando. Cada casa deixada para trás parecia mais escura.
Mais quieta. As crianças que ficaram pararam de brincar. Ficavam sentadas juntas, olhando para o nada. Uma noite, vi Akina parada no campo, sozinha. Aproximei-me e perguntei o que fazia ali. Ela virou o rosto devagar e sussurrou: "Ele me chamou. Disse que queria conversar com você." Antes que eu reagisse, ela correu para o mato e sumiu. Fui atrás, é claro. Entrei no mato como se estivesse voltando a um pesadelo antigo. O ar estava pesado. As árvores pareciam se inclinar para escutar. Caminhei até o lugar onde haviam encontrado a máscara. Estava diferente. As pedras haviam sido removidas de novo, e no centro havia um buraco, fundo, escuro, com cheiro de terra úmida e podridão. Uma brisa quente saiu dali, como se algo respirasse lá embaixo. Então ouvi meu nome. Não como um grito, mas como uma lembrança soprada dentro do crânio. Voltei correndo, mas a aldeia estava ainda mais vazia. Naquela noite, sonhei com Mukendi. Ele estava sentado diante de uma fogueira, a pele rachada, os olhos ocos. A máscara estava em suas mãos. Ele tentou me dar, mas eu recuei. Acordei com arranhões no peito e terra sob as unhas. Desde então, não durmo mais direito. Às vezes acordo com a máscara aos pés da minha rede. Outras vezes, a vejo pendurada na entrada da cabana, como se estivesse me esperando. Mas sempre que tento tocá-la, ela desaparece. Já pensei em fugir, mas não consigo. Sinto que, se eu partir, levo ele comigo. Como se a aldeia não fosse o problema. Como se o problema fosse agora parte de mim. Às vezes, quando o sol se põe, sinto algo rastejando por dentro da pele. E à noite, quando o vento sopra, ouço as vozes das crianças, chamando. Pedindo para brincar de novo. Mas sei que não é brincadeira. Nunca foi. Eles desenterraram mais que uma máscara. Trouxeram algo que nunca devia ter voltado. E agora, ele está esperando o próximo rosto para vestir. Era uma daquelas manhãs secas em que até o vento parecia cansado de soprar. O sol mal tinha subido e já queimava o chão da savana como brasa. Eu ajudava num rancho afastado, bem no limite da planície com o nada. Tínhamos gado, algumas cabras, uma antena de rádio velha e silêncio demais. As histórias locais sempre circulavam, claro. A mais antiga era sobre um poço no meio do campo, encravado entre 3 acácias retorcidas, onde ninguém se aproximava. Diziam que ele gritava, que dentro dele havia vozes, sussurros, pedidos, supostas almas presas no fundo, famintas, esperando alguém que escutasse. Nunca levei isso a sério. Quem acredita em poço falante? Mas ninguém se atrevia a usar a água dele. Os mais velhos cruzavam os braços e desviavam os olhos quando perguntávamos o motivo. Um deles, chamado Baco, murmurava que o buraco tinha sede própria. Não de água, mas de gente. Eu ria por dentro. Até que Marius chegou. Ele era sul-africano, recém-chegado ao rancho, daqueles que zombam de tudo. Alto, arrogante, cético. Achava que os locais viviam presos a medo bobo. Um dia, depois de ouvir Baco contar a história do poço pela 1000ª vez, ele decidiu provar que tudo era lenda. A água lá deve estar limpa. Só falta coragem para buscar. Ninguém respondeu. Só o som do gado ao longe e o zumbido das moscas. No fim da tarde, pegou uma corda, uma lanterna, um balde e seguiu sozinho para o tal poço. Fiquei observando de longe. Ele andava com passo firme, como se estivesse indo caçar leão desarmado. Eu deveria ter ido atrás, segurado seu braço, dito para parar. Mas fiquei. Talvez por curiosidade. Talvez porque queria saber o que havia lá. Ele desapareceu entre os arbustos. E então, silêncio. Os gritos começaram menos de 10 minutos depois. Não eram como os sons que ouvimos de animais em agonia. Eram gritos de quem viu algo impossível, de quem perdeu o chão, de quem se fragmentou por dentro. Rasgavam o ar. Vieram fortes, desesperados, depois intercalados por outros mais fundos.
outros que não eram dele, outros que pareciam antigos. Corri com Baco e mais 2 homens. Encontramos a corda esticada, balançando como se alguém puxasse do fundo. Os gritos de Marius ainda ecoavam, mas agora misturados com vozes que ninguém conhecia. Pedidos, risadas abafadas, choros secos. Descemos um dos homens com cuidado, enquanto os outros seguravam firme. Ele voltou branco como sal, os olhos piscando sem parar. Está vivo, mas há mais lá embaixo. Marius foi içado depois, o corpo trêmulo, sujo de uma lama escura que cheirava a ferro velho e morte. Não dizia nada no começo. Apenas tremia, os olhos fixos num ponto invisível. Depois, começou a repetir: eles têm fome. Eles têm fome. Eles têm fome. A cada vez, mais baixo. Mais lento. Ele não parava. Dormia falando isso. Acordava gritando. Durante 2 dias, recusou comida e água. Só sentava perto da janela, os olhos arregalados, esperando. Como se soubesse que algo estava vindo. No 3º dia, arrancou as próprias unhas com os dentes. Chorava sangue e ainda assim dizia: eles têm fome. Tivemos que amarrá-lo. Ele tentava voltar ao poço. Dizia que não podia deixar os outros lá. Outros? Baco então contou o resto. Disse que, gerações atrás, uma aldeia havia se instalado perto daquele poço. Era a única fonte de água por léguas. As colheitas eram boas, o gado forte. Mas aos poucos, começaram a sumir pessoas. Primeiro crianças. Depois mulheres. E sempre à noite, sempre depois que alguém ia buscar água. Até que um homem desceu, como Marius, e voltou gritando coisas sem sentido. Antes que pudessem entender, pegou fogo do nada, como se seu corpo fosse feito de palha embebida em querosene. A aldeia abandonou o lugar e o poço ficou esquecido, enterrado no tempo. Até agora. Na semana seguinte, o gado começou a adoecer. As cabras não se aproximavam mais da área perto das acácias. E Marius parou de repetir a frase. Agora ele apenas sorria. Mas não era um sorriso humano. Era como se outro rosto estivesse usando o dele. Sentávamos perto dele, tentando puxar conversa, entender. Ele só olhava fundo nos nossos olhos e dizia: está mais perto agora. Eu comecei a sonhar com o poço. Sonhos úmidos, claustrofóbicos. Ouvi vozes que não eram minhas. Vi a mão saindo da água espessa, puxando corpos, esmagando ossos. Acordava com o som dos gritos de Marius ecoando na cabeça. Uma madrugada, despertei com terra entre os dedos e os pés sujos. Eu tinha caminhado dormindo até o limite da plantação, a poucos metros do poço. Nunca fui sonâmbulo. Desde então, durmo com as botas amarradas e o corpo preso à cama com uma faixa. Outros homens começaram a ouvir coisas também. Batidas na madeira das janelas. Sussurros no pasto. Certa noite, uma sombra atravessou o rancho. Alta, curvada, escorrendo pelas paredes como fumaça densa. Acordamos com um cheiro de podridão no ar e todas as torneiras pingando um líquido preto. Ninguém conseguia dormir mais. E ninguém ousava dizer em voz alta, mas sabíamos, o poço não queria mais ser ignorado. Uma manhã, Marius desapareceu. As amarras estavam intactas, a porta trancada por dentro. No chão, havia apenas um rastro de lama e um pequeno bilhete escrito com sangue seco: eles não esquecem. O gado parou de mugir. O rádio só chia. As moscas aumentaram. Há dias que o céu fica cor de ferrugem. E eu ouço o mesmo chamado que ele ouviu. Uma pressão na nuca. Um nome que não é meu, mas me pertence. Penso em ir embora, mas tenho medo de levar comigo o que quer que esteja acordado aqui. Sinto que, mesmo longe, o poço me seguiria. Que os gritos se enroscaram em mim como raiz. Hoje fui até ele. Só para ver. A tampa de pedra estava fora do lugar. A corda pendurada, imóvel. Lá embaixo, nenhuma luz, mas um calor que subia como respiração.
Coloquei a mão sobre a borda e juro que algo pulsou ali, como um coração enterrado. Senti a fome dele. E por um segundo, entendi tudo. Acho que agora também estou com fome. Eu não devia ter entrado naquela floresta. Eu sabia. Todos sabiam. Crescemos ouvindo as histórias, o sussurro sobre o coração torcido da mata, um ponto tão antigo e esquecido que até os mapas se recusavam a mostrar. Mas quando se tem fome e filhos para alimentar, o medo vira luxo. Eu era só um homem tentando construir um lar. Só isso. E juro por tudo que amo. Se eu soubesse o que aquele machado libertaria, eu teria deixado minhas mãos apodrecerem antes de tocá-lo. Encontrei a árvore no segundo dia. Era impossível ignorá-la. Mesmo entre os galhos secos e os troncos envelhecidos, ela pulsava. Era como se respirasse. Tronco escuro, todo retorcido, parecia feito de ossos derretidos. Ela curvava-se para todos os lados, como se gritasse em silêncio. Nenhum pássaro voava perto. Nenhum inseto a tocava. Fiquei olhando por tempo demais. Algo nela chamava. Era quase um pedido, quase uma promessa. E eu, imbecil, achei que poderia domá-la. Que madeira boa não tinha alma. Cortei sem cerimônia. Golpe após golpe. Cada vez que a lâmina entrava, sentia algo diferente. Não dor física, mas um arrepio no fundo dos ossos. Um frio vindo de dentro. Quando caiu, o som não foi de madeira no chão, mas um estalo seco, como uma coluna quebrando. E, por um segundo, juro, ouvi um suspiro, como de alguém aliviado ou liberto. Usei a madeira para construir nossa cabana no meio do campo aberto. Em poucos dias, tudo estava de pé. Minhas filhas riam no quintal, minha esposa cantava dentro de casa. Pela primeira vez, sentíamos que algo bom estava vindo. Mas naquela noite, o vento mudou. Ele soprava da floresta, carregando um cheiro impossível de descrever. Como terra molhada, fungo, carne úmida e medo. Um som baixinho veio junto, o estalar de madeira se mexendo, como se galhos arrastassem os pés pela terra. Achei que era o vento. Achei. Acordei com silêncio. Silêncio demais. Me levantei rápido, tropecei nos cobertores, chamei minha esposa. Nada. Procurei as meninas. Cama vazia. Toda a casa estava como parada no tempo. Os pratos ainda com comida, os brinquedos jogados, as roupas sobre a cadeira. Mas não havia som de respiração. Nenhuma presença. Apenas um silêncio que pressionava os ouvidos. Saí correndo, gritando seus nomes. Rodeei a casa, vasculhei cada canto. E então percebi, o campo ao redor parecia menor. Como se a floresta tivesse avançado durante a noite. Como se a casa tivesse sido engolida por sombras que não pertenciam ao mundo dos vivos. No lugar onde nossa cabana havia sido construída, naquela manhã, havia uma árvore. A mesma. A exata árvore que eu cortei. Mesmo tronco torcido, mesmo formato impossível. Mas agora maior. Muito maior. E dela pendiam fios. Não folhas. Não galhos. Fios longos, vermelhos, como cabelos. Um deles tinha um laço azul, igual ao da minha filha mais nova. Corri até ela, toquei o tronco. Estava quente. Quente como carne viva. E quando encostei a mão, ouvi vozes. Minhas filhas. Minha mulher. Chamando. Baixinho, como se falassem de dentro da árvore. Recuar foi instintivo. Mas meus pés pareciam colados ao chão. O ar ficou denso. Cada respiração arranhava por dentro. Tentei cortá-la de novo. Mas o machado bateu e ricocheteou como se fosse ferro. Um som surdo ecoou e o tronco se mexeu. Girou lentamente, como se estivesse acordando. E então vi, entre as dobras da casca, olhos. Olhos humanos. Pescando. Observando. Chorando. Uma boca se abriu onde antes era apenas rachadura, e dela saiu uma voz que imitava a minha. Palavras jogadas como zombaria. Você nos deu a madeira. Agora ela te quer também.
Fugi. Corri sem direção. Caí várias vezes. A floresta me cercava, não importava o quanto eu me afastasse. O céu mudava de cor, as nuvens rodopiavam sobre minha cabeça como espirais em chamas. O tempo não passava. Dias e noites se confundiam. Meu corpo enfraquecia, mas a árvore crescia dentro da minha mente. Onde eu ia, ela estava. Onde dormia, ela sussurrava. Comecei a ver outras árvores como ela, menores, brotando do chão como fungos. E cada uma trazia fragmentos de rostos que eu conhecia. Rostos que amei. Me escondi numa aldeia distante, onde ninguém ousa falar da floresta. Contaram-me histórias antigas. De como ela sempre existiu. Que é mais velha que o reino, que a terra, que o próprio tempo. Um espírito antigo. Não bom. Não mau. Apenas faminto. Vive em forma de árvore. Se alimenta de dor, de memória, de sangue. E quando alguém tenta quebrar o ciclo, ela apenas se move. Muda de lugar. Recomeça. E agora fui eu quem a alimentou. Minhas noites não têm sono. Vejo galhos saindo das paredes. Raízes sob os lençóis. Ouço minhas filhas me chamando. Não como antes. Agora em tom acusatório. Como se soubessem que fui eu quem abriu a porta. Minha mulher aparece nos espelhos. Seus olhos estão ocos. Seus braços cobertos de casca. E mesmo sem boca, ela grita. Grita forte. Até que os vidros racham e meu sangue ferve. Voltei lá ontem. Tentei. Pela última vez. A floresta me reconheceu. As árvores se abriram para mim, como se esperassem. No lugar onde a cabana ficava, havia um círculo de raízes retorcidas. No centro, minha foto pregada em um tronco novo. O machado enfiado no meio. Peguei-o, minhas mãos queimaram. Mas suportei. Cavei. Cavei fundo. E encontrei ossos. Pequenos. Um brinquedo ainda preso a uma costela. Um anel no dedo de um braço sem carne. Tudo estava ali. Tudo o que restou deles. Sentei. Olhei em volta. E esperei. Quando a árvore abriu os olhos de novo, eu falei. Não com raiva. Não com dor. Só falei. Leve o que falta. Mas me deixe ver. Ela entendeu. Suas raízes me envolveram. Suas folhas caíram como lágrimas. E por um instante, só um instante, vi minha família de pé, à minha frente. Intactos. Belos. E sorrindo. Como se nada tivesse acontecido. Agora estou aqui. Não sei se ainda sou eu. Meus dedos estão rígidos. Meu peito não respira. Mas ouço cada passo que se aproxima da floresta. Cada machado sendo afiado. Cada homem achando que pode vencer o tempo. E quando cortarem a próxima árvore, vou sussurrar também. Vou gritar com eles. Porque agora eu também tenho fome. Quando cheguei ao povoado de Bobo Dioulasso, no oeste de Burkina Faso, tudo parecia parado no tempo. As casas de barro, o cheiro de madeira queimada, os olhos desconfiados das crianças que me observavam à distância, tudo carregava uma tensão que eu não entendia. Vim como parte de uma equipe de voluntários para auxiliar numa campanha de vacinação, mas logo percebi que havia algo que não estava nos relatórios. Algo que ninguém queria explicar, mas que pairava no ar como uma poeira fina, invisível e sufocante. No terceiro dia, ouvi falar dos gêmeos. Alguém comentou com a boca semicerrada, como quem teme que o próprio som das palavras possa chamar uma maldição. 2 meninos, siameses, nascidos ligados pelas costas, que nunca diziam nada. Segundo a enfermeira local, apareceram ali de forma estranha, sem registro, sem mãe conhecida. Apenas estavam, como se o próprio chão os tivesse cuspido uma manhã qualquer. Moravam numa cabana afastada, perto da floresta, e cresciam numa velocidade absurda. Já tinham mais de 1,5 metro aos 7 anos. Evitavam o sol, saíam apenas à noite, e toda vez que um morador desaparecia misteriosamente, eles sorriam. Ninguém fazia nada. Ninguém ousava. Eu não devia me meter,
mas algo em mim não permitia simplesmente ignorar. Comecei a observar discretamente, até que numa noite quente sem vento, resolvi seguir os passos deles. Vi quando saíram da cabana, os dois caminhando de lado, como um animal estranho de 4 pernas que se arrasta silenciosamente. Não falavam, mas pareciam se comunicar por pequenos movimentos de cabeça, como se o pensamento de um empurrasse o outro por dentro. Andavam com leveza, como se flutuassem. Segui a distância, meu coração batendo tão alto que temi ser ouvido. Eles foram até a casa de um ancião, conhecido por contar histórias antigas. Vi quando entraram pela janela, sem esforço, como se o vidro não estivesse lá. Depois de alguns minutos, saíram, sorrindo, os olhos brilhando na escuridão. No dia seguinte, o ancião não foi visto em lugar nenhum. Bateram na porta. Ninguém respondeu. Arrombaram. A cama estava feita, o fogão ainda quente, mas nenhum sinal dele. Nem rastros, nem luta, nada. Apenas um forte cheiro de incenso e algo adocicado, enjoativo. A aldeia entrou em silêncio. Era a terceira pessoa que sumia em 2 semanas. A única coisa em comum era o sorriso dos gêmeos logo depois. Fui até o pajé do vilarejo. O mais velho, cego de um olho, andava com uma bengala feita de chifre entalhado. Me recebeu sem expressão, como se já soubesse o que eu ia perguntar. Falei sobre os meninos, sobre a noite anterior, sobre o sumiço. Ele me escutou em silêncio e, quando terminei, se levantou com dificuldade, caminhou até uma prateleira escondida sob panos vermelhos e tirou de lá um feixe de roupas emboloradas. Eles deixaram isso depois da cerimônia da lua sangrenta, disse. Abriu o tecido diante de mim. Era um tipo de manto escuro, com costuras toscas, mas o que me paralisou foram os olhos. Olhos humanos, costurados no forro interno. Alguns ainda úmidos, como se chorassem de dentro da roupa. E mesmo mortos, pareciam me olhar de volta. Tive vontade de vomitar, mas o velho segurou meu braço. Eles não nasceram daqui, sussurrou. Eles foram chamados. Uma oferenda mal feita. O feiticeiro do norte tentou prender uma entidade num corpo humano. Conseguiu 2. Me contou sobre um ritual antigo, banido, que envolvia espelhos negros e ossos moídos de gêmeos natimortos. Uma entidade, dividida à força entre 2 corpos, mas com uma só alma faminta. O silêncio deles era o preço. A fome deles, uma dívida nunca paga. Voltei para a missão tentando me convencer de que era superstição. Mas naquela noite, algo mudou. Eles vieram até mim. Não entraram, apenas ficaram parados diante da porta. Sorriam como sempre, mas os olhos, agora percebi, não eram de criança. Eram antigos, sombrios. Carregavam uma dor que não era deles, como se fossem janelas para alguma coisa que espreitava do outro lado. Fingi que dormia. Eles ficaram ali por quase 1 hora, imóveis. Só quando o galo cantou, sumiram como sombra puxada pelo vento. No dia seguinte, mais uma pessoa desapareceu. Era um dos voluntários. O mais brincalhão, o que adorava sair para explorar a noite. Seu leito estava arrumado, mochila intacta, celular sobre a cama. Como se tivesse se levantado para beber água e nunca mais voltado. A população começou a se reunir ao redor da cabana dos gêmeos. Alguns com tochas, outros com paus. Mas quando entraram, ela estava vazia. Os 2 tinham sumido. Nenhum rastro. Apenas marcas de mãos negras nas paredes, como se alguém tivesse tentado escalar o teto com dedos de carvão. Começaram as buscas pela mata. Um grupo encontrou pegadas fundas perto do rio, como se algo muito pesado tivesse passado por ali, arrastando os pés. Outras marcas mostravam pequenas mãos cravadas nas árvores, quase a 3 metros do chão, como se subissem pelas cascas com facilidade inumana. Encontraram também animais mortos, todos com os olhos arrancados. Alguns pássaros, uma cabra, até um cão de caça. Era como se os olhos fossem a única coisa que interessava. A aldeia entrou em pânico. Muitos começaram a fugir, levando apenas o que podiam carregar nas costas. Fiquei.
Queria entender. Ou talvez algo em mim já soubesse que não havia saída. Numa madrugada abafada, acordei com passos dentro do meu quarto. Os dois estavam ali, parados, me olhando. Um segurava algo enrolado num pano. O outro sorria. Com dedos finos, abriram o tecido e deixaram cair no chão. Era uma fileira de olhos humanos costurados em linha, como um colar grotesco. Ao centro, os olhos do voluntário desaparecido. Me olharam, e pela primeira vez, um deles falou. Sua voz era grave, rouca, como se rasgasse ao sair. Você também viu. Agora é parte. E riram. Corri. Atravessei a mata sem olhar para trás. Cheguei à estrada, fui encontrado por um caminhão que me levou até a cidade. Contei tudo às autoridades, mas ninguém acreditou. Disseram que o povoado havia sido abandonado por medo de uma epidemia. Inventaram explicações. Falsificaram documentos. Me acusaram de ter surtado, de exagerar, de inventar coisas por estresse. Mas eu sei o que vi. Ainda sonho com eles. Sempre sorrindo. Sempre calados. Em lugares onde não deveriam estar. Já acordei com mãos marcadas no espelho do banheiro. Com olhos desenhados em sangue seco no chão da cozinha. Eles não ficaram em bobo de oulaço. Eles seguem. Procuram. E cada vez que alguém some, sinto o riso no ar. Como se me agradecessem. Como se eu tivesse feito parte do ritual sem saber. Eles não param. Nunca param. E agora, estão mais perto do que nunca. Recebi o chamado para trabalhar como intérprete num vilarejo afastado em Moçambique, onde uma ONG organizava atendimento médico em comunidades isoladas. Nunca fui do tipo que acredita fácil em histórias sobrenaturais, apesar das lendas que cresci ouvindo da minha mãe, que dizia que espelhos guardavam mais do que reflexos, guardavam portas. Só que naquela época, isso não passava de folclore. Até eu conhecer a menina. O nome dela era Neema. Tinha uns 9 anos, olhos grandes e escuros como carvão molhado e uma calma que incomodava. Desde o primeiro dia, notei que ela sempre carregava um espelho pequeno, oval, com moldura enferrujada e rachaduras finas como teias de aranha. Não o largava por nada. Ficava sentada perto da sombra das árvores, segurando aquele vidro como se fosse uma extensão do corpo. Quando a chamei para conversar, ela apenas me olhou, virou o espelho devagar e apontou para ele, como se ali estivesse a única resposta possível. Perguntei à avó, uma senhora magra de costas curvadas, pele enrugada como couro envelhecido. Ela me contou que o espelho era antigo, herdado de sua própria avó, e que só decidiu entregá-lo à menina no dia em que ela fez 7 anos. Era para protegê-la, disse, olhando para o chão. Mas a voz dela tremeu, e por um segundo, pensei ter visto medo em seus olhos. Um medo velho, que mora quieto no fundo da alma e só aparece quando a gente esbarra sem querer. Nos primeiros dias, Neema ainda sussurrava algumas palavras soltas. Sempre parecia estar tentando repetir algo que escutava, mas não conseguia reproduzir. Às vezes, movimentava os lábios como se estivesse lendo em silêncio, os olhos grudados no vidro, a cabeça inclinada. Ninguém mais via nada no espelho além do próprio reflexo. Mas ela via outra coisa. Uma manhã, vi quando ela encostou o ouvido na superfície rachada. Ficou assim por minutos. E quando se afastou, algo nela havia mudado. Não falou mais nada desde então. Não emitia som, nem mesmo um resmungo. Só escrevia. Rabiscava folhas velhas com carvão, usando as costas das folhas de caderno. Frases confusas, sempre ao contrário, como se só pudessem ser lidas com a ajuda de outro espelho. No começo, eram palavras soltas. Asterisco entra asterisco, asterisco de novo asterisco, asterisco estou dentro asterisco. Depois vieram frases mais longas, cada vez mais desconcertantes. Asterisco, os dedos não são meus asterisco. Asterisco, ele me usa para olhar vocês asterisco. Asterisco, não o deixem sair asterisco. Pedi para levarem o espelho. Ninguém quis tocar. Nem mesmo a avó. Um voluntário da equipe tentou puxá-lo de Neema à força. Ela se transformou.
Começou a morder os próprios dedos com força, como se tentasse arrancar a carne, os olhos virados, espuma no canto da boca. Gritava sem som. Só o silêncio desesperado de uma criança em transe. Soltaram o espelho, e ela parou, como se nada tivesse acontecido. Voltou a escrever. Mais frases invertidas. Mais avisos. Os dias seguintes foram estranhos. Gente da aldeia começou a reclamar de sonhos perturbadores. Todos com espelhos. Todos com a mesma figura. Uma boca sem rosto, murmurando em silêncio atrás do vidro. Uma mulher chorou dizendo que sua filha estava sendo chamada por vozes à noite. Outro homem jurou ter visto seu próprio reflexo se mexer enquanto ele permanecia parado. Até os animais pareciam inquietos. Galinhas bicando as paredes. Cães uivando diante de janelas fechadas. Insisti em levar Neema para a cidade. A ONG autorizou. A avó chorou muito, mas concordou. No carro, a menina segurava o espelho apertado contra o peito. Não piscava. Não se movia. No hospital, ela foi examinada. Médicos disseram que era um trauma severo, talvez mutismo seletivo, talvez uma psicose infantil. Rótulos frios para algo que eles não conseguiam explicar. Tentaram confiscar o espelho. Ela entrou em colapso. Começou a escrever no chão com sangue, usando os próprios dedos feridos. Asterisco, sem ele, eu desapareço, asterisco. Depois desmaiou. Decidiram mantê-la sob observação. Ficou num quarto isolado, com uma enfermeira por perto. 3 câmeras foram instaladas, mas 2 falharam no mesmo instante, e a terceira gravou apenas estática por horas. Quando voltaram ao quarto, encontraram a enfermeira trancada no banheiro, em estado de choque, murmurando asterisco, ele passou por mim asterisco repetidamente. Neema, imóvel na cama, segurava o espelho, e em seu colo havia uma folha dobrada ao meio com as palavras. Asterisco não era para olhar direto asterisco. Depois disso, comecei a sonhar com ela. Nos meus sonhos, estou dentro do espelho, vendo o mundo lá fora de cabeça para baixo. Ouço o som abafado de vozes. Sinto a sensação de estar preso num lugar úmido, frio e sem tempo. Em um dos sonhos, ela aparece diante de mim, encosta o dedo no vidro e diz, pela primeira vez com voz, asterisco, ele quer sair por você, asterisco. Acordei com o som do meu espelho do banheiro se estilhaçando sozinho. Tentei me afastar. Voltei para casa. Mudei de cidade. Me desconectei da ONG, troquei de telefone. Por um tempo, funcionou. Mas nunca mais me senti só. Sempre há um reflexo a mais nos espelhos. Sempre há um leve sussurro quando fecho os olhos, como se alguém murmurasse dentro da minha cabeça. Um dia, recebi uma carta. Sem remetente. Sem selo. Dentro, uma única frase escrita ao contrário, com a caligrafia dela. Asterisco, você viu também, agora é sua vez, asterisco. Fui até o hospital onde a deixaram. O quarto estava lacrado. A diretoria se recusou a falar. Funcionários mais antigos fingiam não saber do que eu falava. Até que encontrei uma faxineira que me puxou pelo braço e disse, a menina do espelho. Sumiu. De um dia pro outro. Mas o espelho ainda tá lá. E ninguém entra mais naquele quarto. Entrei escondido. Era madrugada. No corredor deserto, a lâmpada piscava sem parar. Quando abri a porta, um frio absurdo escapou dali, como se abrisse um congelador ancestral. No meio da sala, apenas a moldura de ferro retorcido sobre a parede descascada. Mas o vidro estava limpo, liso, refletindo com perfeição. Me aproximei. E vi. Não era o meu reflexo. Era ela. Neema. Do outro lado. Sozinha, com os olhos fixos nos meus, batendo os dedos no vidro com um ritmo que eu entendi imediatamente. Asterisco vem asterisco. A boca se movia sem som, como sempre. Mas desta vez, eu entendi. Ela queria companhia. Agora, o espelho está comigo. Não sei como, mas ele apareceu na minha mala quando voltei para casa. Tento não olhar, mas às vezes me pego de frente, encarando aquela superfície lisa, esperando vê-la. E vejo.
Às vezes mais perto, às vezes mais distante. Sempre sorrindo. Sempre chamando. E agora escrevo, assim como ela. Frases ao contrário. Avisos que ninguém entende. Começo a ouvir vozes atrás do vidro. Começo a sentir fome de ver mais. Começo a entender por que ela mordia os dedos. É o único jeito de não tocar o espelho. Mas eu já toquei. E ele me respondeu.